O olho do ceifador. O julgamento silencioso da humanidade. A galáxia já havia conhecido a guerra. Conheceu o genocídio, o colapso, eventos de nível de extinção que apagaram civilizações inteiras tão completamente que apenas poeira e perguntas não respondidas restaram. Mas isto era diferente. Não havia mundos em chamas, nem estrelas colapsando, nem transmissões finais gritando desafio para o vazio. Em vez disso, havia silêncio. E o silêncio, o almirante Wyatt havia aprendido, nunca estava vazio. A nave, o olho do ceifador, pairava à beira do antigo campo de batalha como uma sombra que se recusava a seguir em frente. As equipes de salvamento já haviam limpado os destroços. Os últimos cascos piratas haviam sido apreendidos, suas tripulações presas, suas vítimas libertadas. Oficialmente, a operação havia terminado. Extraoficialmente, nada havia acabado. Wyatt estava sozinho no convés de observação superior, observando as estrelas deslizarem pela vigia reforçada. Em algum lugar lá fora, mal detectável, mal compreensível, a distorção ainda existia, dobrada, oculta, esperando. Não irradiava hostilidade, e isso o perturbava mais do que se o fizesse. Wyatt, sussurro, quase inaudível. Você não ameaça o que não teme. Atrás dele, a nave negra respondeu com uma sutil mudança harmônica, o núcleo alienígena se ajustando, como se reconhecesse o pensamento. O peso dos relatórios de vitória continuava a chegar mesmo horas após a batalha. Escravos libertados estavam sendo processados em enfermarias médicas em 3 grupos de porta-aviões. Alguns estavam desnutridos, outros carregavam cicatrizes, físicas e psicológicas, que nenhuma quantidade de tecnologia poderia apagar. Famílias inteiras haviam sido separadas por décadas. Crianças haviam crescido acreditando que as próprias estrelas eram gaiolas. Agora, estavam livres. Wyatt deveria ter sentido orgulho. Em vez disso, sentiu algo mais próximo do luto. Raquel, sua oficial de comunicações e confidente, aproximou-se silenciosamente segurando um data slate, mas não olhando para ele. Raquel, voz baixa. Estão chamando você de herói nas redes externas. Clipes da batalha estão circulando, a maioria editada, dramática. Wyatt não se virou. Vocês não veem os nomes. Raquel engoliu em seco. Raramente veem. Wyatt finalmente a encarou. Seus olhos, cansados mas penetrantes, fixaram-se nela. Sabe o que mais me assusta? Raquel, hesitante. Os custodiantes? Wyatt, suavemente. Não. O fato de que, se eles não estivessem observando, nada nesta batalha teria sido incomum. Raquel compreendeu imediatamente. Piratas, escravos, civis mortos. Apenas mais um dia na galáxia. A rotina do horror. A intervenção de Wyatt e do olho do ceifador, uma tecnologia alienígena que ele havia ativado em segredo, havia sido a única coisa que elevou o evento acima da banalidade galáctica. O alto comando fraturou-se em Aegis Prime. A unidade se estilhaçou. O que antes eram desentendimentos ideológicos transformaram-se em acusações abertas. Conselheira, você permitiu que uma entidade desconhecida interagisse conosco sem autorização. General, você implantou um construto não humano sem supervisão total. Almirante, você provocou uma atenção que nunca deveríamos ter atraído. Wyatt estava no centro de tudo aquilo, sua forma holográfica firme ao pesar da tempestade ao seu redor. Wyatt, calmo, mas com autoridade, vocês estão com raiva porque não estavam no controle. Uma conselheira bateu a mão na mesa. Vocês estão com raiva porque você pode ter nos condenado. Os olhos de Wyatt endureceram. Não. Vocês estão com medo porque pela primeira vez não somos nós que estamos julgando. O silêncio ondulou pela câmara. O Marechal Supremo Havelock finalmente falou, sua voz pesada com a autoridade de um milênio de governo. O que exatamente eles disseram, almirante? Wyatt escolheu suas palavras com cuidado, sabendo que cada sílaba seria dissecada. Eles não nos ameaçaram. Eles nos categorizaram. Isso os perturbou mais do que qualquer ultimato poderia ter feito. O medo evoluiu através do espaço humano. O medo começou a mutar.
Alguns mundos fortificaram seus céus. Outros desmantaram armas, acreditando que a submissão era o caminho mais seguro. Corporações financiaram frotas privadas. Milícias se formaram da noite para o dia. O comércio de tecnologia no mercado negro disparou à medida que rumores de contramedidas custodianas se espalhavam. E através de tudo isso, a mesma pergunta ecoava em toda parte: estamos sendo testados ou preparados? Historiadores desenterraram referências a civilizações desaparecidas, espécies que haviam atingido picos tecnológicos antes de colapsar sem guerra. Nenhum inimigo externo, nenhuma invasão, apenas fratura interna. Raquel, em um briefing noturno, disse: os custodiantes não matam civilizações, eles as deixam falhar. Wyatt recostou-se na cadeira, a sombra da nave projetada em seu rosto. Então eles nos subestimam. O olho do ceifador começou a se comportar de maneira diferente. Não estava com defeito, nem evoluindo, estava escutando. Sensores se alinhavam sem comandos, sistemas internos se recalibravam em resposta a padrões que nenhuma IA humana havia sinalizado. Era como se a própria nave entendesse que estava sendo observada e pretendesse responder de acordo. Engenheiro, voz de rádio. Urgente. Senhor, o núcleo está mantendo ressonância com a anomalia, mas não está se comunicando ativamente. Wyatt. Eles não estão falando com a nave. Estão observando como a tratamos. Em um momento privado, nas profundezas da câmara selada do núcleo, Wyatt estava sozinho. A geometria alienígena pulsava suavemente, antiga e paciente. Wyatt, para o núcleo. Vocês esperavam que nos destruíssemos, e quando não o fizemos, vocês recalcularam. Ele se aproximou. Vocês acham que a misericórdia é uma anomalia, mas a misericórdia não é fraqueza, é controle. O núcleo pulsou novamente, mais lento desta vez. Longe, muito além do espaço conhecido, antigos motores de probabilidade hesitaram. A humanidade não reagiu como previsto. Não se unificou cegamente. Não colapsou imediatamente. Ela argumentou, fraturou, adaptou-se. Bagunçada, imprevisível, perigosa. O começo, não o fim. Wyatt retornou à ponte enquanto as estrelas se moviam ao redor da nave negra. Wyatt, para Raquel e Leopold. Isto não é o clímax, é o prólogo. Leopold, o oficial tático, exalou lentamente. Então o que vem depois? Wyatt encarou o vazio onde a distorção havia tintilhado. Agora descobrimos se a galáxia está pronta para nos observar ou se tem medo de fazê-lo. O olho do ceifador ajustou o curso, lento, deliberado, não em direção a um inimigo, mas em direção ao desconhecido. E em algum lugar, além da borda da realidade, observadores antigos chegaram a uma conclusão que não alcançavam há milênios. A humanidade não estava mais sendo avaliada, estava sendo considerada. O universo não respondeu, não com palavras, não com avisos, não com fogo. Wyatt percebeu que essa era a resposta mais aterradora de todas, porque o silêncio significava uma coisa: eles ainda estavam decidindo. Uma galáxia que não conseguia concordar. O espaço humano fraturou-se ao longo de linhas invisíveis. Não bandeiras, não espécies, nem mesmo ideologia, mas crença. Alguns mundos olhavam para os custodiantes e viam carrascos esperando pacientemente que a humanidade falhasse. Outros viam zeladores, observadores antigos, impedindo que civilizações mais jovens incendiassem a galáxia com ambição imprudente. A maioria, no entanto, via algo pior: um espelho. Em mundos industriais, trabalhadores exigiam desarmamento, alegando que nenhuma civilização sob julgamento deveria se exibir com armas. Em planetas fortaleza, generais argumentavam o contrário, que a fraqueza invitaria à exterminação. Ambos os lados acreditavam estar agindo racionalmente. Ambos os lados estavam errados, porque o medo racional ainda levava a ações irracionais. A primeira craca, os primeiros tiros disparados após a revelação não foram contra alienígenas, foram humanos. Na franja de Hélios, uma flotilha de patrulha recusou ordens a recuar durante um bloqueio de protesto. Navios civis entraram em pânico. Alguém tirou. Ninguém conseguia concordar depois quem tirou primeiro. A troca durou 90 segundos.
Quando terminou, 12 navios ardiam. Wyatt assistiu à filmagem em silêncio. Leopold, voz embargada. É assim que começa. Não invasão, não julgamento. Wyatt. Nós. O olho do ceifador tinha se tornado mais do que uma nave. Era uma linha de falha em cada argumento. Implantá-lo, escondê-lo, destruí-lo, replicá-lo. Cada facção queria algo diferente. Nenhuma delas o compreendia trulhamente. Raquel rolou a tela de chatter interceptado. Alguns grupos estão chamando você de Almirante Limiar. Outros estão pedindo sua prisão. Alguns estão pedindo sua execução. Wyatt esboçou um sorriso cansado. Significa que estou fazendo algo certo. Raquel não sorriu de volta. Senhor, você está se tornando um símbolo, quer queira ou não. Wyatt sabia que símbolos não permaneciam humanos por muito tempo. O olho do ceifador ressoou novamente. Não bruscamente, não urgentemente, como um sino distante tocado uma única vez. Wyatt sentiu isso antes que qualquer sensor o sinalizasse. Eles estão aqui. Raquel verificou seu console. Nenhuma transmissão, nenhum pico de distorção. Eles não precisam falar. Ele ficou sozinho na ponte, as mãos atrás das costas. Se vocês estão observando, então observem isto também. A escolha que ninguém queria. O alto comando emitiu uma diretriz classificada, Projeto Severance. Seu propósito era simples. Se os custodiantes estavam avaliando a humanidade através do olho do ceifador, remova a variável. Desative a nave, bloqueie seu núcleo. Se necessário, afunde-a. Wyatt leu a ordem 2 vezes, depois uma terceira. Leopold o observava cuidadosamente. Eles estão com medo. Acham que remover a nave remove o julgamento. Você não escapa do julgamento destruindo o espelho. Se você recusar, eu sei. Eu me torno o problema. O momento do desafio. Wyatt transmitiu sua resposta pessoalmente. Nenhuma palavra, nenhuma justificativa, nenhum argumento. Apenas recusa. Em minutos, contra-ordens inundaram a rede. Rechamar o olho do ceifador, destituir o comando, preparar contingências de aplicação. A humanidade estava prestes a testar-se a si mesma. Os custodiantes tomaram nota. Pela primeira vez desde o início da observação, os modelos custodiantes divergiram descontroladamente. Uma variável dominava todos os resultados. A agência individual sobrepondo o medo coletivo. Isso era raro, isso era perigoso, isso era interessante. Wyatt estava mais uma vez diante do núcleo alienígena. Eles pensam que destruí-lo os salvará. Eles sempre pensam. A geometria pulsava lenta e constante. Você nunca foi o teste, nós éramos. Ele se endireitou. E se é aqui que caímos, então caímos, escolhendo quem somos. O núcleo pulsou novamente, mais forte. A galáxia prendeu a respiração. Frotas se reposicionaram. Por um breve momento, medido não em segundos, mas em respiração coletiva, a humanidade simplesmente olhou para si mesma, para o que havia se tornado, para o que poderia se tornar a seguir. Então, o medo lembrou-se de como falar. A diretriz chegou a bordo do olho do ceifador, sem cerimônia, sem alarme, apenas texto, frio, preciso, absoluto, Projeto Severance, fase 1 autorizada, sobreposição de comando pendente de conformidade. Wyatt leu as palavras lentamente. Ele já havia visto ordens assim antes, ao longo da história, em diferentes regimes, escritas em diferentes idiomas, mas carregando a mesma intenção. Obedeça ou seja corrigido. Eles decidiram. Sim, eles entraram em pânico. O medo sempre precisa de um bode expiatório. Em todo o espaço humano, a narrativa endureceu. Os custodiantes não eram mais o assunto principal. O olho do ceifador era uma responsabilidade. Wyatt se tornou conveniente. O Aldimir Limiar se recusa a ser supervisionado. Um oficial não eleito coloca a espécie em perigo. Um homem não pode decidir o destino da humanidade. Eles não perguntaram por que ele recusou. Apenas que o fez. Eles estão reformulando tudo. Os piratas, a restrição, a anomalia, nada disso importa mais. Claro que importa. É por isso que eles têm medo. A linha se formou. Movimentos de frota se seguiram, sutis no início.
um grupo de patrulha alterando o curso, um porta-aviões atrasando o reabastecimento, um esquadrão de destruidores mantendo posição um pouco perto demais. Não um ataque, uma mensagem. Você não está mais sozinho. Eles querem nos encurralar, cercados pelo nosso próprio povo. Eles não querem atirar, querem que eu recue. E se eu não fizer? Wyatt não respondeu imediatamente. Finalmente, ele disse a verdade. Então, eles terão que decidir que tipo de espécie nós somos. Epílogo. A transmissão e a nova anotação. A nave que não será silenciada. O núcleo alienígena ressoou novamente, mais forte desta vez. Não aviso, não ameaça. Atenção. Wyatt sentiu isso como um peso pressionando seus pensamentos. Não invasivo, não coercitivo, apenas presente. Eles estão assistindo a isso, este exato momento. Bom, então que vejam claramente. Ele se virou para o console de comando. Abra uma transmissão ao vivo do sistema. Raquel congelou. Senhor, o alto comando proibiu explicitamente. Eu sei, é por isso que isso importa. A transmissão que a humanidade não podia ignorar. O feed foi ao ar em todos os lugares, em mundos capitais, em colônias fronteiriças, em naves derivando sozinhas entre as estrelas. Wyatt estava em frente à câmera, apenas um homem, em um uniforme escuro, ao lado de algo antigo. Aqui é o almirante Wyatt. Estou consciente de que ordens foram emitidas sobre o olho do ceifador. Estou consciente de que alguns de vocês veem esta nave como uma ameaça. Ele pausou, deixando o peso da verdade se instalar. Esse medo é entendível, mas entendam isto. Ele fez um gesto sutil em direção ao núcleo alienígena atrás dele. Esta nave não convocou os custodiantes. Nossas escolhas o fizeram. Quando tínhamos poder absoluto, escolhemos a restrição. Quando podíamos aniquilar, desativamos. Quando podíamos desviar o olhar, intervimos. Sua voz endureceu ligeiramente. E se é aqui que caímos, então caímos, escolhendo quem somos. A transmissão terminou. Sem floreios dramáticos, apenas a verdade libertada. Reações. Alguns mundos eruptaram em aplausos, outros em fúria. Várias frotas imediatamente romperam a formação. Algumas movendo para suportar o olho do ceifador, outras para cumprir a ordem de prisão. O núcleo pulsou, constante e calmo. Isso é sobre nós, sobre se merecemos cruzar o limiar ou se recuamos no momento em que a escuridão nos encara. É aqui que a nossa história decide se nós somos uma espécie que tenta alcançar o alto dela ou apenas quebra sob pressão. Isso é sobre nós e se merecemos cruzar.